O terceiro ponto é como Jesus nasceu. Primeiro nós estamos quando ele nasceu, numa época que nós diríamos contraditória, numa época em que havia o recenseamento, numa época em que havia um domínio de um único rei, e nasceria aquele que despertaria a inveja, o egoísmo, a maldade do mundo. Depois, onde ele nasceu? Ele nasceu aonde Deus esperava decretar que ele nasceria. A despeito de todas as dificuldades e adversidades, ele fez com que todas as coisas cooperassem para o propósito dele. E agora, como Jesus nasceu? Em que circunstâncias veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Porque ele não nasceu num berço esplêndido, ele não nasceu num berço cuidadosamente preparado. Quando os meus filhos nasceram, havia um quartinho todo pintado, um bercinho todo novo, uma mobília toda preparada, havia um quarto todo arrumado, esperando, havia uma mala arrumada para ele, havia todas as coisas preparadas minuciosamente, com todo carinho e dedicação, para ver o mundo como é em todos os lugares, na maioria das vezes. Jesus não teve nada disso. Ele não nasceu num berço preparado, ele não nasceu num lugar separado, sob os cuidados a todo. Ele nasceu numa manjedoura, num lugarzinho que havia misturas de animais e não era fechado, porque geralmente aquele manjedoura ficava de fora, onde os animais comiam, provavelmente em céu aberto ali de fora, no lugar que lhe sobrou. Por quê? Porque o próprio texto diz: não havia lugar para eles nem na hospedaria. Não havia lugar para eles. Então Jesus nasceu numa manjedoura e todo mundo faz o presépiozinho bonitinho, achando que é tudo lindinho, mas não era na realidade. Ali é um lugar que sobrara, porque não havia lugar para ele nascer. Ele não nasceu num bercinho, ele não nasceu numa coisinha ajeitada com as pessoas, ele nasceu aonde sobrou para ele. Por meio de sua humilhação, Jesus adquiriu para nós um título de glória. Por meio de sua vida, de sofrimento, de sua morte, ele conquistou para nós a redenção eterna. E por meio de sua pobreza, nós somos ricos. Ele poderia ter vindo numa carruagem de ouro, ele poderia vir com a legião de anjos, cantando, tocando as trombetas no lugar dos palácios, e seria extraordinário, seria fantástico, todo mundo veria. Mas ele veio num lugar totalmente despreparado, totalmente despreparado, e na companhia dos animaizinhos ali. Por quê? Porque aqueles animaizinhos estavam ali, a lugar deles, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Muitas vezes a gente fica preocupado com a situação das pessoas, com a pobreza, mas é a riqueza, a fama, o poder que levam muito mais almas para o inferno do que a pobreza e a simplicidade. Jesus nasceu pobre para nos fazer ricos. E às vezes nós ficamos preocupados com a pobreza deste mundo. Devemos sim ajudar o máximo que possamos, mas muitas vezes aquele
que tem tudo, sem Deus não tem nada. E aquele que não tem nada, mas tem Deus, tem tudo. Então nós devíamos muitas vezes nos preocupar com aquele cujos objetivos de sua vida é ficar rico, famoso, poderoso, que estão sentados no aplauso, na receptividade dos homens, que estão ali abusando do seu poder. O caminho deles já está traçado. Quando a gente olha às vezes uma pessoa pobre, mas que tem Deus no coração, que tem suas dificuldades, suas limitações, suas simplicidades, o que reserva para ele é a riqueza da glória de Deus, do céu, na presença de Deus, né? Quanto o amor ao poder e ao dinheiro se manifestar em nós, vamos pensar, né, na manjedoura de Belém e naquele que lá foi posto e que lá nasceu. Vamos pensar nisso, né? Não é que você não possa querer conquistar, realizar, desejar, mas é que você possa analisar de que Jesus nos mostrou através do nascimento dele, de como ele nasceu, que a riqueza que nós temos que ter é a riqueza do Espírito, a riqueza da generosidade, a riqueza do seu interior, a riqueza da comunhão, a riqueza da fé, a riqueza da esperança viva, a riqueza da luminosidade, a riqueza da paz, e não a riqueza das coisas, ainda que melhor que elas sejam, né? Então, Jesus mostrou que o maior problema da vida não é, às vezes, o pobre, mas é o rico. Não é aquele que está ali humildemente vivendo a sua vida na simplicidade, mas é aquele que detém o poder e que se acha. Como ele nasceu, né? Ele nasceu sob uma circunstância completamente contraditória. Ele nasceu sem ter aonde inclinar a sua cabeça. Ele realizou o ministério dele da maneira que não tinha onde inclinar a sua própria cabeça, com toda a intensidade. E ninguém foi mais rico do que ele, e ninguém se enriqueceu mais do que aqueles que viveram com ele. Às vezes a gente para e deve pensar nisso. Olhar para a manjedoura e quem foi posto ele mostra para nós aonde está o verdadeiro sentido, a verdadeira riqueza da vida. Às vezes nós achamos que o bom da vida é tudo aquilo que nós preparamos, ajeitamos, tudo aquilo que nós construímos. Se há algo que nós não podemos perder e que é rico e jamais pode nos faltar, é humildade e simplicidade. A humildade e a simplicidade são duas virtudes que nos enriquecem. Quando nós perdemos ela, você pode conquistar o mundo, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Então, a circunstância que Jesus nasceu traz um ensinamento enorme para nós. Traz um ensinamento enorme para nós. Todos nós nos preparamos para aposentar, nos preparamos para ter os nossos filhos, preparamos a nossa casa, preparamos os nossos bens, sempre estamos preparando algo que pode nos dar sustento, né? Mas nós não preparamos o nosso coração para conservar e aprimorar e aperfeiçoar as riquezas de Deus no nosso interior. A paz, a pureza, a humildade, a simplicidade, a generosidade e tudo mais, a graça, nos enchemos da graça.
Então que nós aprendamos com o nascimento de Jesus, porque muitos de nós cristãos, e eu mesmo compartilhei isso, às vezes a gente fazia isso, né? Esse povo fica aí dando presentinho de Natal, fazendo festinha de Natal, trocando presentes e mais o que, falando em perdão, e nisso e naquilo, tendo essa atmosfera, esse clima natalino, e só isso, mas nós temos Jesus o tempo todo, Jesus o tempo todo, de fato, mas devíamos parar e pensar diferentemente. Se todos ficam abertos no Natal, que tal a gente ter um clima propício para falar do amor de Cristo e enriquecer os outros com a graça? Mesmo que seja um momento, sempre existe oportunidades, e é a melhor oportunidade para a gente falar e mostrar e revelar a graça que está em nós, né? E pensar, né, que a maior riqueza das nossas vidas é aquilo que Deus faz em nós e através de nós, né? Que Jesus veio para servir e não ser servido. Jesus veio para nos resgatar e nos salvar. Que Jesus veio para transformar as nossas vidas, de dentro para fora, né? Então, esse quando, esse onde, esse como Jesus nasceu, faz diferença na nossa alma, para pensar na nossa realidade de vida. Quando é a melhor hora de o Evangelho ser espalhado, de eu manifestar a glória de Deus, de eu pregar, de eu mostrar, de eu revelar o meu cristianismo, senão na hora em que as coisas estão adversas, na hora que as coisas estão complicadas, na hora que parece que tudo é contrário e tudo resiste. Quando é melhor eu mostrar a minha luz? Quando as trevas estão mais densas. Quando, aonde Deus me colocou, aonde Deus tem um propósito para mim, aonde Deus quer que eu faça, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem. E quando eu sei disso, eu sei que Ele pode mover as peças do xadrez da vida e pegar esses reis, essas rainhas, esses poderosos, e fazer com que eles façam tudo, com que as coisas que eles fazem todas possam convergir para a glória dele. E a gente pensando que o mal vai prevalecer, jamais. Que a igreja vai ser derrotada, jamais. Que esses poderosos vão dominar, jamais. Como a gente muitas vezes vê o diabo, né? A diferença dessas pessoas com o diabo é que o diabo sabe que ele está derrotado. Essas pessoas não. O diabo está fazendo o que faz, completamente consciente que ele já está derrotado, que os dias deles estão contados. E nós ficamos aqui à mercê de pensar de que essas pessoas podem ser vitoriosas, que ela pode vencer, que o mal vai prevalecer. Jamais. Devíamos parar e pensar que o próprio diabo tem consciência de que ele está derrotado, e nós muitas vezes não sabemos. Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. O diabo não pôde impedir Jesus de nascer. O diabo pensou que venceu quando Jesus morreu e era a vitória de Jesus. O diabo não pôde impedir Jesus de ressuscitar e de estar sentado à destra do Pai no trono de Deus e dominar todas as coisas. O diabo não pode. O diabo já sabe que ele já está derrotado. E nós precisamos entender isso. Ele vai influenciar, ele vai manipular, ele vai aí, ele é real, mas ele já é derrotado. O nosso Deus é
Vencedor, por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E entender isso, né? Quando a gente olha as dificuldades e vê a pobreza, as dificuldades, nós achamos que isso é uma diferença, que Deus não pode. Não. É muito mais perigoso o rico, o poderoso, o famoso caminho dele para o inferno do que o pobre, porque o pobre, ele tem Deus para se agarrar. Então não confundamos as coisas. Jesus se fez pobre, nasceu pobre, para que nós fôssemos ricos de esperança, de paz, de amor, e possamos viver a eternidade com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.